Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lênin de Mato Silva, sou engenheiro, também tenho mestrado na engenharia, sou empresário, programador e desenvolvedor web e também lá por meados de 2018 eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, principalmente sobre tape reading, né? Em 2019 eu aprendi a linguagem da Nelógica, né? Para começar então a programar os meus próprios indicadores e tentar ali ter uns resultados mais consistentes, né, no mercado financeiro. E em 2020, ali no durante a pandemia, né, eu cheguei então no indicador segue o fluxo, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Bom, gente, para nós entendermos a lógica por trás do nosso indicador, é importante que nós tenhamos em mente alguns conceitos. Eles são o conceito de agressão, absorção, exaustão e stop de grande player. Depois também a gente vai entender o que cada cor representa no nosso indicador e também eu vou mostrar para vocês alguns exemplos operacionais, né? Ou seja, quais são os tipos de operação que a gente consegue fazer usando o nosso indicador, ok? Bom, gente, o primeiro conceito para a gente entender é o conceito de agressão, que nada mais é do que o ato de fechar o negócio. Ou seja, o comprador ou o vendedor, ele aceita a oferta da contraparte. Ele aceita pagar pelo preço que for ofertado, ou seja, ele não está nem aí se está subindo e ele precisa comprar. Se o mercado está subindo e ele precisa comprar, ele vai continuar comprando. Se o mercado está caindo e ele precisa vender, ele vai continuar vendendo, porque ele tem urgência, ele não se importa mais com o preço que ele está pagando, ele precisa executar aquelas ordens. E aí a gente vai entender mais para frente o porquê que existe essa urgência, beleza? Mas esse é o primeiro conceito para a gente ter em mente. Bom, gente, o segundo conceito é o conceito de absorção. O que é isso? Mesmo quando você tem uma agressão, né, constante, direcional ali, bastante grande, né, ou na compra ou na venda, o preço ele não avança, né? Ou seja, parece que ele atingiu uma parede ali invisível, né? Ou seja, mesmo com a agressão, o preço não sai do lugar, ou ele não passa de um patamar para o outro. Isso pode ser configurado por uma ordem iceberg, né? Então o cara consegue esconder a quantidade de lote que ele tem ali para ser comprado ou vendido naquela região, e a intenção dele é que o mercado não saia daquela região, ou seja, ele vai bater ali e vai voltar, ele não vai conseguir ultrapassar aquela região. Então isso nós chamamos de absorção. Bom, o terceiro conceito é o conceito de exaustão, e ele ocorre após um movimento de agressão, ou seja, você tem uma agressão consistente direcional, ou na compra ou na venda, e ela encerra por si só, ou seja, para o avanço por falta de interesse ou por outro motivo, né, que a gente não consegue saber, mas não tem mais interesse em negociar a partir daquela região. Ou seja, nós também podemos falar que houve uma escassez, ou seja, ninguém quer negociar daquele ponto em diante. E isso, então, é um ótimo ponto de reversão para a gente observar. Bom, gente, para nós entendermos o que é um stop de grande posição, ou seja, o quando que ele ocorre, né? A gente tem que observar quando são muitas ordens executadas a mercado no mesmo instante, ou seja, num curto espaço de tempo, e são ordens, às vezes, né, muitas vezes, na verdade, são ordens grandes, né, são lotes grandes executados a mercado. Isso faz com que o preço se movimente rápido, porque um lote grande executado a mercado, ele vai comer fila para caramba. Então, isso é até uma coisa que esses grandes players, eles observam, é a profundidade do mercado, ou seja, para eu executar mercado uma ordem desse tamanho, o quanto que o mercado vai ter que andar, né? Quantos níveis de preço vão ser consumidos para eu conseguir executar essa ordem. Então, isso é uma leitura também que os grandes players fazem. E por que que eles fazem esses stoppers, né? Porque normalmente eles percebem a urgência, né? Ou na venda ou na compra de outros players. E isso, então, faz com que eles acionam os seus stops para ajudar nesse movimento. Então, eles percebem uma urgência de venda, então ele aciona um stop caso ele esteja comprado, né? Ele vai acionar, então, um stop dele vendendo a mercado, né? E isso vai fazer com que ele realoque o preço dele, por exemplo, se está comprado no nível de preço, ele vende a mercado
estopando sua posição, ele vai comprar num nível de preço mais barato, ou seja, ele vai comprar mais barato o ativo que ele está posicionado. Isso para ele é positivo. Então ele aproveita da urgência de um player qualquer para melhorar a própria posição. Vamos olhar isso no gráfico, tá? Então eu estou aqui com um exemplo. Vou só tirar esses estudos aqui da nossa frente. Tá. Então eu estou aqui com um exemplo do dia 15 de dezembro do dólar futuro. Então a gente pode observar que aqui tínhamos uma lateralização, né, uma consolidação dentro desse range, tá? Não era um range muito grande, então é um range aí de mais ou menos 17 pontos, né? Então o mercado ele ficou aqui batendo praticamente o começo da primeira sessão aí, né? Das 9h30, das 9 às 9h30 da manhã. Então nós tivemos o mercado fazendo isso, depois a gente percebe que ele rompe essa região, e ele rompe com uma rapidez, né? Então ele cai para uma região, um patamar um pouco menor, né? Um pouco mais abaixo, e ele cai aqui, ó, rápido, né? Em 15, 20 minutos ele consegue cair aí mais ou menos 22 pontos. Então ele estava operando nessa região e aí ele cai para essa região aqui um pouco mais abaixo. E aí sim ele volta a subir e perceba, ó, que ele respeita essa região aqui desse último fundo, né? Ele respeita essa região. Isso a gente está olhando o gráfico sem o nosso indicador. Vamos colocar então finalmente aqui o nosso indicador na tela. Primeiro ele é uma regra de coloração, então vocês viram que eu vim aqui, ó, e adicionei ele como regra de coloração, tá? E eu também posso adicioná-lo aqui, ó, como uma regra gráfica, tá? Então eu coloco aqui também no gráfico como um indicador gráfico, onde ele vai plotar para a gente aqui, ó. Vamos até aumentar aqui um pouco, tirar isso aqui para a gente ver. Ele vai plotar para a gente as regiões aqui, né, em texto de absorção de venda, absorção de compra, agressão de venda, absorção de compra. Ou seja, o que a gente percebeu aqui foi uma realocação dos comprados. Então aqui no dia 15 de dezembro nós tivemos isso, ó. Vou fazer novamente aqui o nosso canal aqui, né, nossa consolidação, né? Então é uma consolidação que ela foi evidenciada pelo nosso algoritmo, onde você teve aqui, ó, realmente absorção na venda, absorção na compra, né? Então o mercado realmente estava preso nessa região. E aí, por algum motivo de urgência, o mercado então, quem estava comprado aqui, executou várias ordens de venda a mercado, né? Foi executando essas ordens de venda e realocou, ou seja, reapareceu aqui a absorção de compra nessa região, né? Então aqui nós temos evidente que houve um stop aqui na mínima, né? Ou seja, próximo à mínima do dia, e esse stop foi dos comprados. Então os comprados estoparam a posição dele, o cara que estava comprado aqui, ele realocou a posição dele para cá, ou seja, ele comprou melhor o dólar nesse dia, e ele também ajudou quem estava com essa urgência, que ele deu liquidez, né? Ele deu a contraparte para quem estava com essa urgência de vender, então ele empurrou também o preço para baixo. E aí depois ele vem e respeita aqui novamente essa região onde ele sofreu, né? Onde ocorreu o stop. Então esse aqui é o conceito de stop que a gente vai observar durante praticamente todo dia, né? A gente nem todo dia a gente consegue evidenciar um stop desse, mas sempre ocorre, ele sempre está ocorrendo, beleza? Bom, gente, temos 5 cores na nossa regra de coloração, tá? Elas são a verde, que é a agressão de compra, e ela normalmente vem associada, né, depois dessa agressão de compra, ela para numa absorção de venda, que é a cor roxa, e você tem o vermelho também, que é a agressão de venda, e ela está geralmente associada ao azul, que é a absorção de compra. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, no dia 2 de dezembro, nós tivemos uma agressão de compra e logo em seguida a absorção na venda. Então, isso aqui, ele não necessariamente é configurado como um stop. A gente precisa entender o contexto, né? Precisa entender como é que está acontecendo essa agressão para a gente observar se é um stop ou não. Nesse caso aqui, poderia ter sido uma tentativa, né, de rompimento dessa região até aparecer aqui uma parede invisível que foi a absorção de venda,
tá? E aí o vermelho e o azul, a mesma coisa. Então, quando você tem aqui uma agressão de venda, ela normalmente ela vai parar em uma absorção de compra. E aí ela vai descendo em patamares, né? Sempre aparecendo ou uma absorção de compra ou a exaustão, que é a cor amarelo, né? Então, quando você tem aqui um candle amarelo, é porque você não teve mais interesse em continuar vendendo aqui. E olha como apareceu aqui, ó, depois dessa exaustão, olha como o mercado subiu, né? E aí ele foi subindo com agressão de compra, absorção na venda, agressão de compra, absorção na venda. Aqui ele achou um outro momento de exaustão, né? Para então ele continuar subindo e encontrar essa exaustão lá em cima. Então olha aqui como o nosso indicador nesse dia 2 de dezembro, nós conseguimos identificar, deixa eu só tirar aqui essas, para não ficar na frente, mas a gente conseguiu identificar a máxima e a mínima do dia através das exaustões, ou seja, a gente conseguiu identificar o momento que o mercado reverte, tá? E aqui depois ele continuou, ó, teve mais agressão de venda, mais absorção na compra. E aí aqui no fim do dia já ficou um pouco mais conturbado, né? Já os sinais já começam a ficar trocados, mas também normalmente no fim do dia as coisas não ocorrem, né, de uma maneira muito previsível, né? Fica um pouco mais caótico aqui, então até o nosso algoritmo ele se perde aqui um pouco, né? Ele identifica, né, mas são coisas muito próximas uma da outra aqui que não dá para a gente operar nesse sentido. Aqui dá tranquilamente para a gente fazer operações e é isso que a gente vai ver agora, os tipos de operações que o nosso indicador pode nos proporcionar. Bom, gente, a primeira operação que a gente pode fazer é através dos pontos de absorção. Então, toda vez que um ponto de absorção aparecer, ou na compra ou na venda, nós fazemos uma entrada contra o movimento, né? Ou seja, o mercado ele vem caindo, nesse caso aqui, né? Ele vinha caindo, e aí então a gente faz uma operação contra o movimento, ou seja, a gente não necessariamente pega a faca caindo, porque o algoritmo nos mostra aqui que entrou uma absorção na compra após esse movimento de queda, e isso pode nos mostrar que aqui é uma boa região para você entrar junto com essa absorção, ou seja, você entra comprado, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da setinha, você pode entrar comprado assim que essa absorção ocorrer. Então, fechou esse candle, você entra comprado a mercado. Aí o stop você pode colocar da maneira como você quiser. Eu normalmente utilizo na mínima, né? O candle que foi da absorção. Então, se a absorção se deu nesse ponto, meu stop fica abaixo dessa mínima, e aí o meu alvo, ele pode ser uma média, que normalmente a gente pode colocar aqui, ó, uma média móvel, né, que ela vai mostrar aqui uma média de 21 períodos. Ok. Então a gente pode ter, podemos colocar até aqui a aritmética, né, o exponencial no caso, e a gente pode ter então o nosso alvo na média, ou você pode manter uma posição aqui comprada, enquanto ele não voltar lá eu não vou zerar minha posição, porque normalmente nesse caso aqui você poderia acertar a mínima do dia, né? Então você poderia ficar o dia inteiro comprado aqui, e aí vai de cada um, vai do seu operacional, vai de como você observa, né? Como você se sente melhor operando. Se quiser fazer uma operação rápida, sai na mínima aqui, entra na absorção, sai na média de 21 ou outra média que você utilize, né, ou outro ponto de referência, mas o importante é você sabe onde está a sua entrada e você sabe onde está o seu stop, tá? Isso é extremamente importante. É melhor até você saber onde está o seu stop do que onde está o seu alvo, né? O stop é extremamente importante você ter em mente, e aí no caso você pode utilizar acima, né, do último ponto. Aqui então você tem outra entrada na venda, né, que ele chegou aqui, né, na média, então ele teve esse retorno na média. Tivemos aqui outra entrada na venda que veio ao retorno na média,
tivemos aqui outra entrada na venda que teve um retorno à média. Observa que a gente não fica entrando em qualquer topo, né? Não é porque é um topo que a gente vai fazer entrada, não. É porque o algoritmo nos mostrou que ali houve absorção de compra ou de venda, senão a gente não tinha entrado. Então, no caso de hoje, no dia 19 de dezembro, a gente ia conseguir, né, fazer isso com tranquilidade, né? Todas as entradas que a gente teria feito aqui hoje, a gente não passaria calor nenhum. A gente conseguiria entrar tranquilamente contra esse movimento e, enfim, né, operar com tranquilidade. Você poderia muito bem também fazer uma leitura um pouco mais ampla, né, fazer uma leitura de como o mercado está se comportando no dia de hoje e tal, e aí você fala assim, não, hoje eu só vou achar absorções de compra, porque eu acho que o mercado vai subir, né, a leitura que eu fiz do meu cenário é o mercado subindo, então não vou vender hoje, então eu vou esperar para ser uma absorção de compra e fazer isso. Então, no caso hoje, você iria comprar na mínima do dia, tá? Então, esse é o primeiro tipo de operação que a gente pode fazer, que é a operação de absorção. Bom, gente, assim como a operação de absorção, ou na compra ou na venda, você pode fazer o mesmo tipo de operação na exaustão, né? Então, quando você observa um movimento e aí você teve a exaustão, você pode fazer sua entrada, tá? Vamos pegar aqui outro ativo, ó, para a gente ver, por exemplo, na Petrobras, tá? Então, Petrobras 21R, então a gente teve lá no dia 30 de novembro uma exaustão, né? E aqui a gente poderia fazer, então, uma operação contra esse movimento de subida, ou seja, a gente identificou que o movimento ia parar, ou seja, começar a acessar a partir daqui, e aqui a gente começar a montar nossas posições vendidas, né? Então, no dia 30 de novembro, a gente ia conseguir vender a Petro lá pelo 26,17, mais ou menos, né? Que foi aqui após o fechamento do candle, 26,20, e aí a gente ia estar vendido em Petrobras nesse caso aqui. Então, essa é uma operação de exaustão de movimento, tá? Então, a gente pode observar que funciona também para gráficos de ações, né? Vamos botar aqui outra ação, Vale. Vamos colocar Vale 3. Aqui. A gente teria aqui duas opções, né? É que eu estou usando o 21R, mas a gente pode usar uns R's, uns RENCOs menores, né, para ações. Então, vamos botar aqui uma 7R, né? A gente consegue observar que aparece, né, quanto menor o RENCO, maior o número de informação que você vai obtendo, né? Então, aqui, ó, a última exaustão que ocorreu em Vale foi hoje mesmo, né? E foi por volta aí das 3 horas da tarde, a gente observou uma exaustão nesse movimento aqui de subida, e aqui dava para fazer uma venda, né? Mas aí já configurando day trade, né? Se a gente pegar então um RENCO maior, a gente consegue fazer um position trade, né? Ou seja, ou então até um buy and hold, algo do tipo. Você fala assim, não, eu só vou olhar exaustão em ações e vou só comprar então quando houver uma exaustão. Você está sempre comprando aqui bem, né? Então, no caso aqui, ó, você ia comprar aqui, ia fazer um retorno à média, ia voltar a cair, você ia comprar novamente para melhorar não, para melhorar a sua posição, né? E aí que a última compra que você ia fazer foi no dia 7 de dezembro, você ia comprar a Vale na região aqui dos R$ 84 e por enquanto você ainda está no lucro, né? Você ainda está lucrando, beleza? Então, dá para usar, então, os nossos indicadores em qualquer ativo aqui da Bolsa, e você pode fazer esse tipo de operação na exaustão do movimento. Então, você entra comprado ou entra vendido após a exaustão do movimento de agressão. Bom, gente, a outra operação que a gente pode fazer é a operação de pullback após um stop.
Então vamos ter aqui, ó, por exemplo, essa operação aqui, ó. Nós tínhamos que aqui houve uma absorção de compra, ou seja, nós vimos um movimento de queda até aparecer aqui essa absorção de compra, tá? Essa absorção de compra foi confirmada aqui, né? Ela não foi rompida, ou seja, foi respeitado, tá? Então aqui a gente evidenciou que realmente a absorção de compra ela ocorreu, né? E aí, deixa eu só aumentar essa setinha para não ficar tão pequenininho. Vou colocar aqui 15, né? Então houve aqui então realmente essa absorção e aí a gente teve o stop, né? Então aqui a gente pode configurar como um stop de grande posição, né? Então essa posição aqui que estava comprada, ou seja, absorvendo a queda, ela foi estopada e aí você pode então esperar um pullback nessa região. Então vamos marcar aqui, ó, primeiro candle aqui que apareceu, né? A nossa agressão relevante, o nosso provável stop. A gente espera ocorrer, né? Então, se eu não quero operar contra o movimento, eu vou operar a favor do movimento, que aqui no caso, nesse dia 13 de dezembro, era um movimento de queda, né? Então, a gente estava vendo aqui só agressões na venda, a gente não estava vendo agressão na compra. O que a gente estava vendo aqui era a compra tentando se defender, né? Os compradores tentando manterem suas posições compradas, mas toda hora eles tendo que estopar para o mercado continuar caindo. Então aqui houve, né, esse stop, né, vamos marcar aqui como um stop, e o pullback ocorreu. Então lá na região dos 106.700, o pullback ocorreu e aqui sim a gente faria uma entrada de venda a favor da tendência, né? Então a gente não estaria operando contra a tendência e sim a favor de uma tendência que já vinha em queda, né? Aqui então a gente conseguiria fazer uma entrada segura, tranquila nesse pullback. E aí a gente observar o mercado cair, né, até o fim do pregão. Então daria tranquilamente para a gente fazer essa operação aqui de venda, né, e aguardar o mercado nos mostrar novamente uma operação de compra, né, uma absorção de compra, para a gente fazer a nossa saída. Você pode operar dessa maneira. Nesse caso aqui, ó, você pode até pendurar a ordem aqui nessa região, né, esperar o mercado cair, pendurar a ordem, esperar o mercado pegar a sua ordem da melhor maneira possível, e aqui, ó, você conseguiria até aparecer outra absorção de compra, pelo menos por 1.000 pontos, né? Então é uma operação segura, tranquila, de pullback após um stop em região, no caso aqui em região de mínima, tá? Então é sempre importante a gente observar isso. O stop ele ocorre em regiões de máxima ou mínima, tá? No meio de campo ele não costuma acontecer, beleza? Então tá aí as 3 operações que você pode fazer com o nosso indicador. Para você aí obter mais informações, nossos contatos estão aqui embaixo desse vídeo, na descrição. Estão também na descrição do canal. Enfim, se você está interessado, então, em adquirir a nossa estratégia, você pode entrar em contato com a gente ou então direto lá na loja da Anelógica e fazer a contratação por lá também. É até mais seguro, é até mais rápido do que fazer por outro canal, beleza? Valeu, gente. Tudo de bom, qualquer dúvida, estamos aí, tá? E bons trades aí para vocês. Abraço, até mais.